Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre como falar sobre sexualidade com os filhos. É um assunto que muitas mães vêm me perguntando, muitas pessoas têm dúvidas, então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso hoje. Beleza, então, quando que a gente deve começar a falar com os filhos sobre sexualidade? Desde que começarem as primeiras dúvidas deles, as primeiras curiosidades, as primeiras perguntas, você já deve começar a responder o que eles te perguntam. Isso pode acontecer desde que a criança começa a falar. E, geralmente, a maior dúvida deles sobre sexualidade começa querendo saber de onde vêm os bebês. Então, ao invés de inventar a historinha da cegonha, disso, daquilo, você já pode começar falando a verdade para a criança. Falando de onde os bebês vêm, que eles vêm da barriga da mãe, e daí vai explicando. E a criança vai querer saber como que vem da barriga da mãe. Você pode explicar aquela historinha da sementinha. É que a mamãe tem uma sementinha, o papai tem outra sementinha. Quando elas se juntam, elas formam um bebezinho que cresce na barriga da mamãe. Então, isso pode falar para a criança abertamente. O que tem que tomar muito cuidado é no uso das metáforas com eles. Né? Se usar muita metáfora para tentar explicar alguma coisa, vai deixar a cabecinha da criança mais confusa ainda e ela vai ficar cada vez mais perdida. E o mais importante, nunca deixar de responder as perguntas deles, nunca enrolar, nunca desconversar, deixar para depois deixar sem resposta. Porque isso vai criar neles uma insegurança, uma certeza de que eles não podem conversar com você sobre isso, de que eles não podem desabafar com o pai e com a mãe para saber sobre a sexualidade. Então, o que vai acontecer? Tanto nessa fase, quanto quando eles ficarem mais velhos, na adolescência, eles vão procurar informação fora. E fora, a gente não sabe que tipo de informação vai chegar até eles, né? Até mesmo vocês vão ficar sem saber do que está acontecendo com essa criança relacionada à sexualidade quando chegar lá na fase da adolescência, porque ele não vai ter essa confiança de desabafar com você. Ele vai encarar aquilo ali como um assunto invasivo, porque não teve esse assunto desde antes. Então não adianta esperar chegar na fase da adolescência para começar a querer falar sobre isso. Aí sim a criança vai se sentir invasiva, o adolescente vai achar que ele está querendo se meter nisso, não tem nada a ver com isso. Porque não foi uma conversa iniciada desde o início da vida dessa criança. Então, o ideal é você começar desde que surgirem as primeiras perguntinhas, as primeiras dúvidas, as primeiras curiosidades, você responder para essa criança, dar todo o suporte necessário para que ela tenha essa segurança com você. E o mais importante de tudo acima disso, se o seu filho tem confiança em desabafar com você sobre a sexualidade, isso é maravilhoso, porque ele vai estar muito protegido com relação à violência sexual. A violência sexual é muito grande hoje em dia, afeta muitas crianças, muitas pessoas, não só crianças, mas como foco aqui é crianças, o que vai acontecer? Se você privar essa criança de responder alguma coisa para ela, alguma pergunta que ela tem, alguma dúvida, ela vai entender que ela não pode conversar sobre aquilo ali com você. Então ela vai se reprimir ou vai procurar informação fora. Então, se caso acontecer alguma coisa com essa criança, algum abuso, algum tipo de abuso sexual, ela vai se travar, ela vai entender que aquele assunto ela não pode desabafar com os pais. Então ela vai procurar fora ou vai se retrair, não vai falar nada para ninguém. E aí é onde mora o perigo, onde o abusador começa várias vezes aproveitando da situação e já faz aquele uso psicológico na cabeça da criança, de que não pode contar para ninguém. Então, quanto mais aberto você for com seu filho com relação a isso, você pai, mãe, até mesmo irmãos, professores, melhor vai ser a vida dessa criança de modo geral. Até mesmo porque aquele velho assunto, quando a criança começa no desfraude, geralmente ela começa tocando, colocando a mãozinha nos órgãos genitais. E o que mais se escuta é: tira a mão daí, sai daí, isso é feio, isso é sujo, ui, tá fedido, não faz mais isso. Então a criança vai colocando, essa fase é a fase da formação da personalidade da pessoa. Então ela vai começar a formar achando que aquilo ali é errado, é feio, é proibido. Então isso ali tudo vai retraindo essa criança. Então essa questão, as crianças que têm uma vida assim no início, elas acabam levando para sua vida adulta um transtorno muito grande, que acaba virando várias disfunções sexuais. E acaba tendo problemas com a sua sexualidade na vida adulta. Então, é muito importante que você fale muito com seus filhos sobre isso. Tire as dúvidas, não precisa dar uma aula de biologia. Se ele fizer uma pergunta, por que
papai tem pipi e a mamãe não tem. Não precisa dar uma aula de biologia, de anatomia sobre isso. Basta responder simplesmente o que a criança perguntou. Então, é ali que você deve saber até onde ir. Ah, mas como eu posso saber? O que eu posso falar? Exatamente o que ela pergunta. Não precisa se estender além disso e não precisa deixar de respondê-las quanto a isso também. Tá bom, gente? É uma dica que ficou para vocês. Qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais dicas de como falar com as crianças, podem me chamar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que eu respondo vocês com todo o prazer do mundo. Ok? Beijão! Espero ter ajudado um pouquinho vocês.